Pai querido e amado, queremos te agradecer por este dia, pela Lalá, papai, pela Lalá, qual o Senhor escolheu para trazer na palavra nesta manhã. Meu Deus, usa a boca da tua filha, unge os seus lábios, meu Deus, para falar aquilo que o Espírito Santo tem a dizer a cada um de nós nesta manhã. Pai, abençoa a tua filha, seu lar, sua casa, guarda, proteja, seja tudo para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Amém. O texto hoje para refletirmos está lá em Jeremias, no capítulo 1. Livro de Jeremias, diz assim a palavra de Deus: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Então, o que um Deus, como disse Abacuque, tão puro de olhos, que não pode ver o mal, tão perfeito em sua bondade, que não pode contemplar a opressão, comissionaria um profeta para arrancar, arruinar, destruir e derribar, e também para plantar e edificar? Bom, quando Deus chama Jeremias, o contexto da terra de Judá não era dos melhores. Havia injustiça social, havia pecados, idolatria, havia um desvio de conduta. E Jeremias foi chamado como um profeta para habitar no meio de um povo de dura serviço, de coração obstinado. E havia uma guerra espiritual muito forte, como hoje ainda existe. Deus então chama Jeremias e disse: olha Jeremias, o inferno está atuante, mas eu vou te chamar para você arrancar, derribar, destruir as estruturas do inferno. Estou te comissionando para que tudo que seja da maldade seja arrancado, seja destruído. E a mensagem que Deus quer dizer para mim e para você hoje é: eu te constituo como Jeremias. Você na sua casa vai arrancar, vai destruir, vai arruinar os poderes malignos que atuam contra a sua casa, contra a sua família. Na sua cidade você será um Jeremias. E Jeremias era muito criança e ele nega aceitar o chamado. Assim como Jonas também negou, porque Jonas conhecia a maldade do povo de Nínive. E Jeremias disse: não, chama outro, sou muito jovem. Mas com Deus, não adianta negar o chamado. Ele disse para mim e para você hoje, ele te constituiu como Jeremias. Não tem como você dizer não, porque o próprio Deus vai colocar na sua boca as palavras, para que o reino das trevas bata em retirada. Então Jeremias, ele vem e diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi-me para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Não adiantou Jeremias questionar. A soberania de Deus foi mais forte. E no capítulo 20 ele diz assim: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Deus disse para mim e para você: ele vai prevalecer em tudo, mas ele não vai te abandonar. Olha o que Jeremias diz também: mas o Senhor está comigo, lá no capítulo 20, como um valente. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelou a minha causa. A vingança pertence a Deus. Jeremias levou um chamado não fácil. Foi jogado em cisterna, apanhou de um falso profeta chamado Parsur, sofreu horrores, mas ele confessou. O Senhor não o abandonou hora nenhuma. E ele diz para mim e para você: no nosso chamado não é fácil. A cada minuto nós vamos tentar desistir.
Mas ele diz para mim e para você, continue caminhando. Porque o Senhor está ali, vai estar ali dando livramento. E olha só o que Deus diz para Jeremias. Porque a palavra de Deus queimava forte no coração de Jeremias. Ele lutava com ele mesmo porque era um chamado muito difícil. A cada dia ele encontrava um obstáculo. E ele lutava com Deus e dizia, aumenta, Senhor. Eu quero crer, aumenta minha fé. Assim como aquele pai, que quando Jesus desce do monte da transfiguração, chega um pai aflito para ele e diz, Jesus, meu filho está com um demônio que lança no fogo, lança na água. E esse demônio quer destruir o meu filho. E Jesus vai e diz para ele, para esse pai aflito, tudo é possível ao que crê. E ele disse, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E é assim a nossa caminhada, nós cremos, mas tem momentos na nossa vida que a nossa fé é minada. Mas Jesus vem e diz para mim e para você, eu aumento a sua fé. Amém. Deus então vem para Jeremias e diz assim, Jeremias, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a mim, mas tu não passarás para o lado deles. Olha a advertência de Deus para Jeremias. Jeremias, a maldade está ali. Cuidado. Olha o que Jesus disse para os discípulos, Miriam. Eu vos envio para o meio de lobo, sede prudentes como a serpente. E Deus diz para mim e para você, Ele garante o nosso chamado, Ele nos capacita, mas é necessário um agir responsável de nossa parte. Porque se vacilarmos, o que vai acontecer com o lobo? Vai atingir. Porque Satanás, ele fica rondando como um leão, esperando a quem tragar. Mas olha só, Jesus também chega e diz, os filhos das trevas são mais habilidosos do que os filhos da luz. Por isso nós não podemos deixar o nosso chamado ser levado de qualquer maneira, não. Existe uma responsabilidade de buscar recursos espirituais todos os dias. Porque num dia em que a gente não come o pão que desce do céu, podemos sofrer uma seta muito grande. As setas já vão vir, já vão seguir perseguições, como Jeremias, lançado em cisterna e toda a história que nós conhecemos. Agora, olha só. O que diz Ageu? Se alguém leva carne santa, Ageu capítulo 12, na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou em qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? Os sacerdotes responderam numa visão que Ageu estava tendo para reconstruir o templo de Jerusalém. Não, não fica santificado. Aí o anjo faz outra pergunta. Se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? A resposta é ficará. O que Deus estava querendo dizer com isso? Olha, Jeremias, a maldade, olha, Ageu, a maldade, ela pode simplesmente influenciar muito mais do que a bondade. Por quê? Porque quando ao pecado, lá no Jardim do Éden, Satanás consegue enganar Eva, o mal entrou. E o mal, ele se espalha muito mais do que o bem. Você põe uma fruta estragada junto com as outras, essa fruta vai contaminar as outras, vai levar bactérias. E o que Deus disse para Jeremias? Olha, Jeremias, você está sendo comissionado, eu estarei com você, não te abandonarei, mas se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a mim, mas tu não passarás para o lado dele. Ou seja, a maldade do povo estava tão grande que poderia contaminar o profeta. E o que Deus disse para mim, para você hoje, para o mundo evangélico dos dias de hoje? Cuidado. Jesus disse, o escândalo vem, mas ai daqui, por meio do qual o escândalo vem. Então, fazer um chamado não é tão simples. Há uma responsabilidade nossa de estar buscando a santidade a cada dia, se revestindo do poder de Deus. E Jeremias levou a sério o pecado daquela época, porque
Ele sabia que Deus é um Deus justo. E ele lançou palavras carregadas assim de julgamento e advertindo o povo. E olha só o que Jeremias diz pelo Espírito de Deus. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharai descanso para vossas almas. Olha, gente, esse Deus tão lindo, né? O povo obstinado de coração dura serviço, mas Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele está sempre ali buscando, lançando palavras. E ele chama a mim e a você como Jeremias e disse, olha, e diz, não deixe de clamar por aquele parente que está rebelde, coração obstinado, porque eu não tenho, Deus diz, eu não tenho prazer na morte dele. E Deus disse também para Jeremias, fala para o meu povo, que eles cometeram duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e foram cavar cisternas rotas, que não retêm águas. E Jeremias então começa a lançar, desde a madrugada até o entardecer, mensagens, né, carregadas de motivação para que retornasse à vereda antiga. Então ele diz assim no capítulo 18, acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim. Jeremias lança esse tipo de palavra, de questionamento, para fazer o povo cair numa reflexão do que era o óbvio para Deus. O óbvio era buscar Deus todos os dias. E o povo havia abandonado o rito da adoração principal e estava simplesmente adorando deuses pagãos. E com isso a maldade entrou na terra. E ao dar respostas óbvias, as pessoas começaram a entender qual era a vontade de Deus. Mas mesmo assim, elas se desviavam das veredas antigas. E o que Deus quer dizer para mim, para você? É óbvio que nós sabemos que temos que orar e jejuar. É óbvio que nós sabemos que temos que louvar, porque o louvor, ele quebra as estruturas da maldade. É óbvio que nós devemos aumentar mas o nível de busca. Mas o que acontece? Redes sociais, festas, distrações, brincadeiras. A gente via Jesus com chocarrice, com brincadeiras? Não. É claro que nós não devemos ser carrancudos, a gente tem um momento nosso de lazer, mas o que Jesus diz? A alegria é no Espírito. O que Paulo diz? Tem salmos quando vocês se reúnem, outros têm dons espirituais, outros têm a palavra da ciência. E o que nós estamos percebendo hoje? Nós, eu digo porque eu me incluo também. Muitas vezes as redes sociais, elas perdem muito tempo. Nós vamos acompanhar pessoas filmando coisas assim que não edificam, e nós ali embarcamos. E o tempo da busca pelos recursos espirituais, para que em tempo oportuno possamos ter graça para vencer as ciladas malignas, é gasto com aquilo que não traz virtude, com aquilo que não traz louvor. E o que eu quero dizer para mim, para você hoje, é óbvio que temos que buscar. É óbvio que a neve não deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície. É óbvio que a água está lá no mar. Nós sabemos disso tudo. Mas qual é a nossa postura espiritual diante do que está acontecendo hoje com o mundo? O mundo está se perdendo. A maldade está crescendo. É tanta religiões satânicas que não buscam a presença de Deus, mas buscam a maldade, que o mal está dominando. Como diz Ageu, se alguma carne santa na orla de suas vestes tocar em algum objeto, vai santificar? Não. E quem tocar no morto, que era considerado imundo, vai. Ou seja, a maldade cresce. E qual é o nosso papel como Jeremias? Qual é o nosso papel como profeta enviado às nações?
Então, exatamente. Denunciar o pecado com orações, com jejum, com louvor, com busca. E quando a gente tem oportunidade de falar também. Porque às vezes o falar fora de hora dá mais problemas. Olha só, Jeremias. Jeremias vem então e fala para Deus: lembra-te, ó Senhor, que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Jeremias, por mais que estava no poço, apanhando, passando fome, vendo a destruição de Judá pelo Império Babilônico, ele comparecia diante de Deus, intercedia pelos aqueles obstinados de coração. E muito tempo depois, quem é que vem e intercede? Jesus. Ele então ressuscita. Ele ressuscita, ele ascende ao céu. E hoje no santuário celeste ele intercede pelos transgressores. E Deus, ele chama a mim e a você para não se perder nos caminhos hoje agitados em que nós vivemos. E ele fala: olha, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? O bom caminho para nós hoje é buscar mais. Porque nós não cometemos esses pecados capitais, né? Mas nós pecamos quando nós deixamos de buscar o suficiente. Nós pecamos quando Deus nos dá tempo e nós gastamos esse tempo com coisas fúteis, que não edificam. E olha só, Jeremias orando pelo povo: os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia e não cessam, porque a virgem, filha de meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Que ferida era essa? Era o pecado. Era o desvio da busca por Deus. Porque quando há uma busca sendo enfraquecida, o mal cresce. E Deus diz para mim e para você: quantos Jeremias nessa geração tem se levantado? Quantos Jeremias têm sofrido perseguições, mas não abandonam o seu chamado? É claro que no caminho, Jeremias muitas vezes falou: olha Deus, maldito dia em que disseram, nasceu um menino. Jeremias, no livro de Lamentações, ele se lamenta mesmo, porque é normal, é humano. Muitas vezes eu falo: Deus, eu preciso preparar a palavra que eu vou levar, mas eu estou com tanta luta, Deus. Acontecem tantas coisas e a gente quer sim desistir, como Jeremias quis muitas vezes. Mas esse Deus que nos capacita, ele vem e traz um refrigério. O que eu quero dizer para mim e para você é: não é fácil o nosso chamado como Jeremias. Mas nós não podemos, hora nenhuma, esquecer que o Deus que chama é o Deus que dá livramento. O Deus que chama é o Deus que vai prover a capacitação. E olha só: cantai com alegria, Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Jeremias 31. Jeremias, mesmo diante de tudo que ele passou, ele se lembrava: vamos cantar ao Senhor, porque o louvor, ele alegra a alma. É o motivo de alegria do povo. É cantar, porque quando ele começa a cantar, ele está anunciando os feitos grandes do Senhor. E como foi cantado hoje, Jesus ressuscitou. Então, Jeremias começa a profetizar algo com elementos de redenção, como no capítulo 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente desse povo obstinado, rebelde, de dura cerviz, imprimirei as minhas leis, também no coração me escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, Deus não quer perder um sequer. Mas infelizmente o que a palavra de Deus diz é: um será levado, o outro será deixado. Porque quando Paulo escreve a sua segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz: o Deus desse século retira o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho.
o entendimento é retirado. Assim como Jeremias disse, olha, pode a neve deixar de produzir lá a sua função natural para a qual ela foi criada por Deus? Não, não pode. Assim Paulo vem e escreve, olha, o povo está cego. Mesmo assim, o povo sabendo que a onda do mar não vai até depois do que Deus disse, pare por aqui, a não ser que aconteça algo desarranjado na natureza, é tão óbvio. Mas o Deus desse século retira o entendimento para que essa questão óbvia não venha resplandecer. E é por isso que Deus fala, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, levai as boas novas. E muitas vezes essa pregação não é só com palavras, é com intercessão, é com oração, é com clamores. E a igreja de hoje tem esquecido um pouco as orações, infelizmente. Eu me incluo também nisso. Nós oramos menos do que deveria. Nós mergulhamos nas palavras, na palavra de Deus, na Bíblia, menos do que deveria. Porque a palavra, ela vem e ela queima. Como Jeremias disse, achar das suas palavras. Eu as comi e foi-me gozo. E nós deixamos de ler o suficiente. Eu digo nós porque eu me incluo nisso. Muitas vezes o movimento das tarefas do dia consome. Se nós não tivermos ali aquela disciplina, a gente acaba o dia e a gente não faz o que deve ser feito para buscar recursos espirituais. E olha só, um contraste entre a velha aliança feita no Êxodo e a nova aliança a ser escrita no coração do povo de Deus, quando Jeremias diz que haveria um tempo futuro em que Deus escreveria no coração. Esse tempo futuro já aconteceu, Jesus já veio. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Ele hoje está aqui impresso no nosso coração. E assim como Jesus veio e diz, eu ressuscitei, grandes coisas estão por vir. Como foi feito, contado aqui no louvor, grandes coisas estão por vir. A vinda dele gloriosa será a maior grande coisa que acontecerá para nós. Jeremias também naquela época lançou palavras de grandes coisas estavam por vir. Ele disse assim no capítulo 32, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, mete-as no vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhos nesta terra. Olha que palavra de prosperidade, de esperança, de um novo recomeço. A cidade estava simplesmente sendo bombardeada pelo império de Nabucodonosor. As pessoas estavam perdendo suas propriedades. Deus chega para Jeremias e diz, Jeremias, pega um barro, compra uma terra aqui. Jeremias ficou o quê? Sem entender. Como eu vou comprar uma propriedade numa terra que está sendo invadida daqui 70 anos só? Porque Jeremias sabia que depois de 70 anos voltaria. E Jeremias, como que ia dizer, mas daqui 70 anos eu terei de volta a minha propriedade? Como? Mas Deus chega para Jeremias e diz, grandes coisas vão acontecer. Pode comprar, coloca essa escritura dentro de um vaso que você vai voltar, vai comprar, vai plantar nessa terra. Deus diz para mim e para você, não importa se no seu chamado você está sofrendo perseguições, porque aquele que quer viver piedosamente vai sofrer. É natural, né? Para aquele que vive uma vida piedosa. Deus diz para mim e para você, execute o seu chamado, porque você vai ter recompensa. Mesmo numa terra devastada, que não existe nenhuma propriedade, você plantará, você terá a sua casa. Amém? Agradeço a oportunidade. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai
redirecionar ao site do Amazon.